Bom dia, Paula. Bom dia a todos aí do Sorrindo para a Vida e a você que nos acompanha em todo o Brasil e fora do país. Agora são 9h31. É hora do Canção Nova Notícias, edição da manhã, hora de ficar bem informado. Aqui no Brasil, investimentos na produção da vacina de Oxford. Em Londres, o aumento das restrições devido à pandemia. Nos Estados Unidos e no Canadá, o início da vacinação com a Pfizer. A gente traz também notícias do cenário econômico brasileiro e a previsão do tempo. Você acompanha agora imagens aqui de São Paulo. Hoje, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite e as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Um brevíssimo intervalo e a gente volta em 2 minutos. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a isenção de impostos na importação de armas. A gente fala agora sobre esse assunto com Otávio Martins, direto de Brasília, que traz as atualizações também sobre a Covid-19 aqui no Brasil. Bom dia, Otávio. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos que nos assistem. O ministro Edson Fachin, ele suspendeu então aí essa medida da CAMEX, né? A Câmara de Comércio Exterior do Brasil, que tinha zerado os impostos de importação de pistolas e revólveres, né? Então, a medida agora não vale mais e o Brasil passa a ter aí os 20% de impostos normais sobre essas armas de fogo. Então, a decisão foi tomada ontem. O ministro do Supremo Tribunal Federal acatou aí um pedido do PSB e suspendeu essa medida que passaria a valer em 1º de janeiro do ano que vem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a pandemia. A Fiocruz disse que pretende aí, espera produzir 210 milhões de vacinas, né, contra a Covid-19, uma boa notícia então, no ano que vem. Isso por conta que o Brasil enfrenta ainda uma pandemia como todo mundo. Infelizmente, mais de 180 mil pessoas já morreram. A gente já tem mais de 6 milhões de casos confirmados da doença, né? E também aí a boa notícia fica por conta dos recuperados, que também já ultrapassam esse número. Já estamos aí nos aproximando de 7 milhões de casos de pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. Obrigada, Otávio. Obrigada pelas informações. A gente continua falando sobre a Covid-19 agora. Notícia internacional, a capital britânica aumenta restrições para evitar novas transmissões do coronavírus antes do Natal. E o Reino Unido caminha para um Brexit sem acordo. Vamos com as informações direto de Londres com Vanessa Andrade. O ministro da Saúde, Matthew Hancock, anunciou que devido ao aumento nos números de novas contaminações, a partir desta quarta-feira, Londres entrará para a fase de nível de risco muito alto. Outras áreas do país já estão classificadas nessa mesma fase. Ele também disse que os pesquisadores britânicos identificaram uma variação do coronavírus no sul da Inglaterra e que essa variação estaria se propagando mais rápido. Entretanto, ele disse que seria improvável que a vacina não seja eficaz contra essa nova variação do coronavírus. Inclusive, o programa de vacinação foi ampliado por aqui para mais hospitais e postos de saúde por todo o território britânico. Esse é o nível de alerta mais alto e significa o fechamento de bares, hotéis, restaurantes e centros culturais. Está proibido qualquer tipo de aglomeração, as pessoas devem voltar a trabalhar de casa e apenas viagens essenciais estão autorizadas. Atualmente, o Reino Unido é o 8º país no mundo com mais casos confirmados de coronavírus. E mesmo em meio a uma pandemia mundial, as negociações do Brexit continuam em andamento. Inclusive, eles chegaram a um acordo para poder estender as negociações e, segundo o jornal britânico Independence, o negociador da União Europeia alertou que um acordo pode chegar tarde demais e que o que estaria em negociação agora seria um tratado caso não tenhamos um acordo aprovado até o fim do ano. Isso significa que, caso isso aconteça, ficaríamos um período fora do mercado único e então teríamos a implementação de taxas
sobre produtos de importação e exportação. Lembrando que em 31 de dezembro de 2020 acaba o período de transição e o Reino Unido estará oficialmente fora da União Europeia. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. E hoje tem previsão de sol e pancadas de chuva com raios na maioria dos estados brasileiros. Em geral, as pancadas de chuva acontecem à tarde e à noite e podem ser fortes em alguns momentos, inclusive acompanhadas por fortes rajadas de vento. Confira agora a previsão do tempo para hoje. Na região sul, tem previsão de chuva a qualquer hora, que podem ser fortes nos 3 estados. No sudeste, chove a qualquer hora também em São Paulo. No Rio de Janeiro e Minas Gerais, a chuva acontece entre a tarde e a noite. Já no centro-oeste, faz sol no norte de Goiás, no Distrito Federal e norte do Mato Grosso. Nas demais áreas, pode chover entre a tarde e a noite. No norte, chove de maneira frequente entre o centro-norte do Pará e nordeste do Amazonas. Para o restante da região, tem pancadas de chuva de forma isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. No nordeste, tem risco de chuva forte com raios no norte do Maranhão. Chuva isolada no norte do Piauí e do Ceará e leste de Pernambuco. E a seguir, pesquisa mostra que brasileiros pretendem continuar poupando. E a gente segue para o intervalo, agora com imagens de Brasília. Por lá, sol, você está aí vendo um dia de sol forte em Brasília, lá no fundo do Congresso Nacional. Hoje não chove na capital federal. Temperaturas variando entre 19 e 31 graus. Canção Nova Notícias de volta agora para falar sobre economia. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que os brasileiros estão com receio de gastar o dinheiro poupado durante a pandemia e pretendem continuar economizando nos próximos meses. De acordo com a sondagem especial realizada em novembro, 37,7% dos brasileiros estão guardando recursos por preocupação em relação à pandemia e seus efeitos sobre a economia. Entre os que conseguiram economizar, 73% afirmam que vão continuar poupando e apenas 1,4% pretende gastar totalmente os recursos. Sondagem anterior mostrou que quase 60% dos consumidores adiaram as compras por causa da pandemia, o que possibilitou esse acúmulo de recursos. Sobre o principal destino do dinheiro poupado, praticamente metade dos entrevistados na nova pesquisa afirmam que vai gastar com despesas do dia a dia, quitar dívidas ou pagar impostos, o que gera dúvidas sobre a capacidade dessas poupanças de ajudar na recuperação do consumo e do setor mais afetado pela crise, os serviços. E apesar da recuperação após a crise gerada pela Covid-19, o setor automobilístico brasileiro encontra dificuldades para atender a demanda neste fim de ano. O baixo estoque é consequência da falta de insumos e matéria-prima para a produção. Essa realidade afeta diretamente as cadeias de produção. Se faltam insumos e matérias-primas em um segmento da indústria, fica impossível atender a demanda das montadoras. A dificuldade no trabalho começou em outubro. No entanto, a queda no estoque se intensificou no mês passado. A Associação Nacional dos Fabricantes não descarta a paralisação das fábricas. Existe sim um risco muito forte. Antes eram microparadas, agora esse risco já é um risco um pouco maior e pode acontecer em dezembro, inclusive. O setor tem se empenhado em atingir soluções nos diferentes segmentos do negócio. Tem montadora comprando aço para o fornecedor, ou comprando resina aqui, material plástico lá, ou seja, a indústria automobilística, a sua grande expertise na área de logística, né, está tentando mitigar o risco. Além das alternativas já adotadas, as empresas têm outras opções para se organizarem diante do cenário atual. Trabalhando, a redução de desperdícios,
a substituição de alguns insumos principais e a organização mesmo das compras. O risco está relacionado à entrega do produto, mas esse imprevisto influencia também no preço dos veículos. Como a gente tem uma baixa produção, teve uma baixa produção e a gente tem muita demanda, muita gente querendo comprar, naturalmente o preço desses produtos tende a subir. Com absoluta certeza, essa melhora dos preços não é instantânea. A previsão de aumento de preços nos itens do setor automobilístico pode ser uma preocupação para os consumidores interessados na aquisição de um veículo. Para eles, o economista orienta: se quiser pagar mais barato, é melhor esperar por 2021. O ideal é que aguarde aí o primeiro trimestre do ano, para que assim faça a sua compra e tende a encontrar um produto com preço mais baixo. A Confederação Nacional da Indústria acredita que o efeito no preço será temporário e mantém o otimismo na recuperação do setor. As perspectivas para o ano que vem são positivas, mas é importante ressaltar que apenas recuperar o que a crise levou, ou seja, a queda de abril e março, não é o suficiente. A indústria brasileira não crescia desde 2010 e o grande desafio do Brasil é retomar esse crescimento. E a gente volta e continua falando sobre a economia brasileira, agora sobre a produção agrícola. As estimativas para o ano que vem são positivas para quem exporta, mas para o consumidor interno, 2021 deve ser de arroz e feijão mais caros. 2020 foi ano de safra recorde no Brasil, 252 milhões de toneladas, aumento de quase 4,5% em comparação com 2019. Para 2021, as expectativas são ainda melhores, segundo o levantamento sistemático da produção agrícola divulgado recentemente pelo IBGE. Para o ano que vem, são esperadas quase 257 milhões de toneladas. A colheita histórica deve vir especialmente pelo aumento da produção de soja e milho. A soja e o milho, nos últimos anos, tiveram uma expansão significativa da área plantada e da área colhida. Então, a soja vem crescendo, a cultura de soja. Se nós pegarmos os mapas, por exemplo, só para destacar a soja, se a gente pegar nas últimas décadas, a mancha da produção de soja no mapa do Brasil, ela saiu do sul, foi avançando para o sudeste, chegou no centro-oeste e a nova fronteira agrícola do país. Só que nem tudo é notícia boa na produção agrícola. É que a safra de arroz e feijão também será menor em 2021, o que já vem se repetindo nos últimos anos. É claro que algumas culturas específicas, como o arroz, que é predominantemente plantado no sul, mas mesmo nessas áreas a gente ainda tem uma perda de espaço, por exemplo, a cultura da soja, em função dos preços no mercado internacional muito significativos. Então, novamente, se não tivermos nenhuma mudança com relação ao estímulo desses produtores para continuar plantando essas culturas, nós teremos problemas no médio prazo, A queda da produção, claro, é sentida no bolso de brasileiros como Giovana, que compra todos os meses 120 quilos de feijão para o restaurante dela. Esse ano o feijão chegou a R$ 8,00, R$ 8,50 até R$ 9,00 o quilo. Agora, nos dias de hoje, estamos conseguindo comprar ele a R$ 5,90, R$ 6,50, mas com tendência de alta. Já nos foi avisado que ele vai subir agora no final do ano. Em 2021, o feijão pode ser o grande vilão no bolso do consumidor. A estimativa é de que o país produza 2.800.000 toneladas do grão. Só que o Brasil consome cerca de 3 milhões de toneladas de feijão por ano. O que vai acontecer? A safra nacional de feijão de 2021 não será suficiente para atender a demanda interna. Então, mesmo que toda a produção nacional de feijão seja direcionada para o consumo interno, faltará feijão. Então, nós teremos a necessidade de importar esse produto para o ano que vem. E aí, evidentemente, tem impactos diretos sobre os preços. Se as projeções se confirmarem, o jeito será pensar em que economizar, porque Dona Benedita não abre mão do feijão. E na minha casa não falta, procuro fazer todos os dias, 2 vezes por dia. E toda compra eu compro, mesmo estando caro agora na pandemia, mas não deixo faltar, porque amo demais feijão.
E a seguir, vamos falar sobre os Estados Unidos e o Canadá, que iniciaram suas campanhas de vacinação contra a Covid-19. Você fica agora com imagens de Belém do Pará, capital do Pará, hoje, máxima de 31 graus e a mínima 24. Foi aprovada na Comissão de Justiça do Congresso dos Deputados da Espanha o texto da lei da eutanásia. A igreja continua com sua campanha contrária a esse projeto. A vida é um dom, a eutanásia um fracasso. Assim se intitula a nova nota da Conferência dos Bispos da Espanha sobre o projeto de lei que regularizaria a eutanásia no país. No texto, os bispos espanhóis acusam que a tramitação do projeto de lei foi realizada de maneira suspeitosamente acelerada e sem escuta e diálogo público. O fato é especialmente grave, pois instaura uma ruptura moral, uma mudança dos fins do Estado, que é promover a vida e não ser responsável pela morte. A nota faz um chamado de atenção também ao trabalho dos médicos, que tem como missão curar ou pelo menos aliviar a enfermidade, e nunca promover intencionalmente a morte. A publicação da Samaritanos Bônus, que trata sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, também foi mencionada pelos bispos espanhóis. Para eles, esse texto ilumina a reflexão e o juízo moral sobre esse tipo de legislações. A Conferência dos Bispos conclui a nota fazendo um chamado. Convocamos a todos os católicos espanhóis a uma jornada de jejum e oração na quarta-feira, dia 16 de dezembro, para pedir ao Senhor que inspire leis que respeitam e promovam o cuidado da vida humana. Os Estados Unidos e o Canadá iniciaram nesta segunda-feira suas campanhas nacionais de vacinação contra a Covid-19. Nos Estados Unidos, nesta primeira etapa de aplicação da vacina, receberão tratamento profissionais de saúde e idosos vivendo em asilos. Agências de notícias divulgaram que Sandra Lindsay, uma enfermeira de Nova York, foi a primeira a receber a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. A chegada do imunizante vem em um momento em que as mortes e o número de pessoas hospitalizadas aumentam nos Estados Unidos. De acordo com o projeto Covid Tracking, mais de 109 mil pessoas estão internadas atualmente. Em meio a tudo isso, então, está aí um sinal de esperança. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Continue bem informado no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Agora tem Cantinho da Criança, uma programação especial para os pequenos, né? Deus abençoe você e a sua família. A gente encerra com imagens daqui de São Paulo. Temperatura hoje aqui em São Paulo chega a 30 graus, como a gente falou anteriormente. Um bom dia para você e até amanhã.